Nesse vídeo a gente vai começar a abordar os aspectos físicos do território goiano. Nessa videoaula nós vamos abordar especificamente a vegetação, ou seja, os aspectos de forma geral do Cerrado goiano. Nessa videoaula, logo de cara eu trouxe para vocês que no dia 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. E essa figurinha aí, essa imagem do ipê, o ipê amarelo, uma das árvores símbolo do Cerrado. Eu gosto muito do ipê porque o ipê tem uma simbologia muito grande. Porque justamente no momento que o Cerrado perde vida, praticamente com a seca, fica uma sequidão danada aqui no Cerrado do Centro-Oeste, o ipê floresce. Em outras palavras, é na dificuldade que a gente floresce. Então o ipê traz essa simbologia para a nossa vida, A força da vida, Todo mundo aqui, você pode ver que a figurinha aqui é uma sequidão danada no Cerrado e o ipê bonito, todo imponente. Então 11 de setembro, o Dia Nacional do Cerrado, O Cerrado originalmente cobria em torno de 70% do território goiano, É muita coisa. E o Cerrado hoje é o segundo bioma, o segundo maior bioma da América, não só do Brasil, mas da América do Sul, O segundo bioma. O primeiro é o complexo amazônico. Considerada uma hotspot, ou seja, uma área prioritária de conservação, porque o Cerrado é uma reserva bioenergética, Esse domínio do Cerrado. É também a maior savana tropical do mundo, Se você pegar o globo nessa linha aqui, do outro lado você vai encontrar a África, que também é a savana africana, Seguindo reto o globo. Aqui você tem, no centro do país, o Cerrado brasileiro, como a vegetação típica, ok? Inicialmente 70% do nosso território é de Cerrado, mas a gente sabe que nos últimos 4, 5 décadas, nas últimas 4, 5 décadas, o Cerrado vem praticamente sendo extirpado, Reserva bioenergética, uma biodiversidade muito grande em fauna e flora, tem uma característica, porque muito dessa diversidade, dessa biodiversidade, ela vem desaparecendo com o agronegócio. E tem muito dessas espécies que não foram ainda nem catalogadas, nem registradas e vão desaparecer antes mesmo de serem catalogadas. É heterogêneo, quando a gente fala de Cerrado, a gente tem ideia, principalmente pela literatura dos viajantes do século XIX, que o Cerrado é uma coisa única. O Cerrado não é único, não é homogêneo. O Cerrado ele tem uma diversidade fisionômica, fitoterápicos, fitogeográficos, de diversos tipos de vegetação. Na imagem aqui a gente tenta especificar alguns tipos de vegetação presente no Cerrado. Uma mata de galeria, aqui nessa região, o Cerrado praticamente no seu sentido estrito. No sentido estrito, estrito sensu, os cerrados são compostos de árvores de pequeno porte, as cascas são grossas nesses troncos, Os troncos são tortos, são de pequeno porte, as árvores é uma árvore aqui, daqui 4, 5 metros uma outra árvore, então bem espaçado, não é denso. Então esse é o cerrado estrito. Uma observação com relação ao cerrado, tem muito mais cerrado para baixo do que na superfície. Porque o cerrado, uma das características do cerrado é que os solos são profundos. Então tem muito cerrado para baixo, as raízes, etc., o solo, e nós temos as árvores típicas do cerrado de pequeno porte. E nós temos aí o cerrado, o campo limpo, essa parte do cerrado é tipo uma vegetação rasteira, Então as principais fisionômicas do cerrado são formações florestais, matas ciliares, mata ripária ou de galerias, que é essa questão aqui, mata seca ou cerradão, Que é uma vegetação mais densa, uma vegetação, as árvores mais juntas, mais densa. O campestre, formação campestre, campo sujo, campo rupestre ou campo limpo, é essa questão que nós pontuamos aqui, E as formações típicas do cerrado, palmeirais, veredas, entre outras, Essa vegetação, esse cerrado, primeiro é porque está na posição dos trópicos, aí surge essa vegetação. E aí você tem a questão, a vegetação é resultante de quê? Do solo,
né, espécie de solo que nós temos. No cerrado nós temos os latossolos, solos profundos, né, a questão do clima, questão tropical, né, e a questão do relevo, né. O nosso relevo, para a gente ir memorizando, ele não tem elevadas altitudes. Então, a questão de relevo, a questão do clima e a questão do solo e a quantidade de água disponível, né, para essa vegetação é que vai determinar o tipo de cerrado que nós temos, tá ok? E que não é um cerrado único, tem várias formações de cerrado. Essas tipologias de vegetação do estado de Goiás, salvo naquela região conhecida como Mato Grosso Goiano. Mato Grosso Goiano hoje fica na região mais central de Goiás, no Vale do São Patrício, podemos dizer assim, de Goiânia até a região de Ceres. Então, o Mato Grosso Goiano, você vai encontrar formações florestais, né, mais nessa região, tá? Maior parte do território é cerrado, mas salvo nessa região central, você encontra algumas formações florestais. Características do cerrado, tá aqui, ó, características descritas por Saint-Hilaire, né, lá no século XIX. São árvores de pequeno porte, né? Arbustos com galhos tortuosos, cascas grossas. As folhas, além de ser grandes, são cobertas de pelos e as raízes são muito profundas. Então são algumas características do cerrado no estrito senso. Mas nós temos na região do Mato Grosso Goiano, nós temos essa formação de florestas. Então nós temos tipicamente a savana, florestas que nós chamamos decidual ou semidecidual, tá? Então essas florestas também fazem parte, savana, floresta decidual ou semidecidual, que são essas formações mais densas que nós temos, essas formações de algumas matas, né? A vegetação, geralmente das vegetações rasteira, arbustiva e árvores formadas principalmente por gramíneas coexistentes entre uma árvore e outra. Então, entre uma árvore e outra, você vai ter gramíneas. Nós sabemos que esse foi um fator fundamental para o desenvolvimento da pecuária em Goiás, que é essa vegetação rasteira que nós temos. Englobando aspectos florísticos, fisionômicos da vegetação sobre um solo ácido. Isso é para a gente já ir memorizando. Características dos solos de Goiás. É ácido. Então, naturalmente, o solo goiano não é próprio para a agricultura. Naturalmente, a fertilidade do solo é baixa, porque o solo é ácido. Isso vai ser resolvido a partir dos anos 70. O nosso relevo, para onde você vê em Goiás, se você for olhando, você vai ver o relevo formado, né, por serras e morros, basicamente assim. Olhando no horizonte, o nosso relevo basicamente é um relevo ondulado, tá? Uma intensa malha hídrica. Tanto é que a gente fala que o cerrado é o berço das águas, tá? A região é composta por uma intensa malha hídrica, vários rios e riachos, né? Levando a surgir uma savana diferenciada. Então, o que vai acontecer nessa vegetação durante o século XX? Durante o século XX, a expansão das relações capitalistas faz com que a fronteira agrícola chegue em Goiás, principalmente a partir dos anos 70, né? Mas a integração do cerrado ao setor produtivo, né, no primeiro momento ali, naquela fase até 1930, nós vamos ter basicamente a criação de gado, né? Aí a partir de 30, nós vamos começar a desenvolver 1930. A partir de 30, Goiás, principalmente com a ferrovia, com a marcha para o oeste, Goiás vira o celeiro do Brasil. De 30 a 60, Goiás vira o celeiro do Brasil, produzindo grãos, o arroz principalmente, né? Vem a construção de Goiânia nesse processo de integração das relações capitalistas, modernização das relações, tá? Projeto de marcha para o oeste, ocupação dessa região mais central do estado, nos anos 40 e 50, construção de Brasília, abertura da BR-153, da Belém-Brasília, né? BR-080, e aí você tem a questão de ampliação de infraestrutura de transporte. Vai facilitar essa integração do cerrado à economia nacional. Consequência de todo esse processo, aumento de áreas urbanas,
né, e competitividade de produtos agropecuários. Porque antes da infraestrutura de transporte, como que eu ia transportar o arroz, o feijão? Muito difícil. Agora, com a infraestrutura de transporte, o produto produzido aqui no Cerrado Goiano, ele fica mais competitivo lá em São Paulo, lá nos grandes centros, tá? E aí, uma característica que nós temos em Goiás, a gente fala que predominantemente nós temos o Cerrado, né? Essa imagem aqui, bem aqui, ó, nessa região, dividindo Goiás com Minas Gerais, nessa região, nós temos aqui o Rio Paranaíba e nós temos resquícios da Mata Atlântica. Isso caiu uma vez em prova, que nós temos resquícios de Mata Atlântica e todo mundo errou, né? Mas a pesquisa foi evoluindo nos últimos anos e hoje os pesquisadores, principalmente da Universidade Federal de Goiás, lá de Uberlândia, demonstra que essa região aqui na divisa de Goiás com Minas Gerais, existe resquícios de Mata Atlântica. Isso é importante você memorizar e anotar. Na divisão de Goiás com Minas Gerais, existe resquícios de Mata Atlântica. Você pode perceber nesse mapa que o Cerrado, basicamente, olha aqui, vegetação remanescente do Cerrado. É essa região aqui, mas na região nordeste de Goiás, você vê muito cerrado típico ainda, remanescente. Mas a grande parte é desmatamento, tá amarelinho, isso é em 2002. Hoje é muito maior esse desmatamento, tá amarelinho aqui, tudo desmatado, né? Isso 70, 80, 90 praticamente desmatou grande parte do nosso cerrado, tá? Essas duas figuras, duas imagens, mostram para a gente a diferença, né? Nós temos aqui o IBGE, uma imagem inicial, e o Cerrado em 2002. Olha para você ver, não é só em Goiás, mas de toda a região centro-oeste, você vai ver parte aqui também o Cerrado em Minas Gerais e parte no Tocantins, a região norte, o Cerrado gradativamente à medida que ele se insere ao setor capitalista e se insere à agricultura mecanizada, o Cerrado aqui vai desaparecendo. Tá? Isso acontece principalmente a partir dos anos de 1970, aonde nós vamos ter a modernização de Goiás. A modernização de Goiás ocorre com a entrada da agricultura mecanizada, ocorre com a entrada principalmente de inovações tecnológicas. Lembrando a vocês que o Cerrado originalmente não é agricultável. Só que ali nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, ocorreu o quê? Um modelo de financiamento que vai financiar, entre outras coisas, aquisição de terras, aquisição de produtos mecanizados, de máquinas, implementos agrícolas, né? E também de pesquisa. Financiamento de pesquisa, onde nós vamos descobrir que, através de um sistema de calagem, eu vou controlar a acidez do solo. Então, como eu faço para controlar a acidez do solo? Preparar o solo para a agricultura. Chama sistema de calagem. Na nossa região, a gente coloca calcário. De vez em quando você vai para o interior de Goiás, você vê aquela montanha branca no meio do cerrado. Aquilo ali é para preparar o cerrado para desenvolvimento da agricultura, para controlar a acidez do solo. E isso fez o quê? Integrou o cerrado à economia nacional. E aí o cerrado que não era produtivo, né? O cerrado se torna produtivo. Programas governamentais vão financiar todas essas pesquisas, vão financiar a concentração de terra na mão de poucas pessoas, porque os programas governamentais, anota aí, não vão incentivar, os programas do governo federal, vão fornecer crédito não para o pequeno produtor, vão fornecer crédito para os grandes empresários, para os grandes produtores. E esses grandes produtores, a perspectiva da agricultura aqui é para exportação. A agricultura comercial, a agricultura é para exportação, a agricultura mercantil. Então o cerrado se insere numa lógica do capital, onde vai produzir alimentos para, não só alimentos, vai produzir biomassa, que gera energia. No caso da soja, produzir óleos, né? Entre outras, cana, né? Então grande parte do cerrado vai produzir biomassa, não só alimentos. Tá? Então, através de programas como Polocentro, né, Prodescer
E o Programa de Desenvolvimento Nacional 1 e 2, PDN 1 e 2, Programa de Desenvolvimento Nacional, que eu não coloquei aqui, esses programas, né, o Polo Centro visava desenvolvimento dos cerrados, e o PRODC é japonês, é nipo-brasileiro, é financiamento japonês, porque aí o que é produzido aqui vai garantir a segurança alimentar lá do Japão, nessa época aqui dos anos 70. É indiscutível que isso promove toda uma modernização, nós chamamos modernização conservadora. A modernização de Goiás foi conservadora porque foi financiado por esses programas governamentais, financiados pelo Estado, tá? Então, se estrutura na região um arranjo produtivo da agricultura moderna. Essa agricultura moderna, produção em larga escala. Nós falamos então que vai acontecer monoculturas. Apenas uma cultura, a monocultura da soja. A soja chega nos anos 70 na região sudoeste de Goiás. A soja vai promover a modernização de Goiás, a expulsão do homem do campo. Porque chega a soja, vai desmatar, o sertanejo que está lá vai ter que vir embora. Vir embora para onde? Para as periferias das cidades, né? Então, a mecanização e a pecuária intensiva, a pecuária com uso de tecnologia, praticamente está dizimando. Eu falo que praticamente já dizimou o cerrado. Quando eu comecei a dar essas aulas, há mais ou menos há uns 20 anos, né, mais ou menos 20 anos aí, que a gente trabalha essa perspectiva, o cerrado era em torno de 17% do original. Hoje ele está em torno de 13% do original. Então, se continuar, né, nesse ritmo, o cerrado praticamente vai desaparecer, tá? Exceto em algumas reservas que foram criadas basicamente para garantir a preservação. Então, esse modelo de financiamento, qual é o modelo de financiamento, professor? O modelo de financiar os grandes empresários, que muitas vezes pegaram o dinheiro, né, e não pagaram. Porque aí chega ali na época dos anos 90, a época de pagar, você tem o ministro da Agricultura na época, lembro até dessa questão, o ministro da Agricultura refinancia por mais 30 anos. Nós estamos chegando na época deles pagarem, e aí eles querem refinanciar novamente. Então existe muito isso aí, né, ocorreu o financiamento para ocupar o cerrado, e esse modelo provocou o quê? Provocou concentração de terras na mão de poucas pessoas. Os grandes produtores, as grandes empresas. O que aconteceu com os pequenos? O pequeno saiu lá do seu sítio e veio para a periferia. Tem uma música que retrata bem isso, não fala de Goiás, mas fala da região de Minas Gerais, que nos anos 70 acontece algo parecido. Que é aquela música, seu moço, eu já fui rancheiro no Triângulo Mineiro, onde eu só ia na cidade a cada 15 dias para vender o queijo na feira. Ele não sabe o que aconteceu, resolveu vender o sítio e vir morar para a cidade. Ele foi expulso, basicamente, porque lá na roça eu tinha onde pescar, eu tinha aonde caçar. Com a soja veio e foi desmatando, e aí então não tinha como a gente se manter lá. E aí a gente sai da roça, prefere arrendar a terra, vender a terra e vir morar na cidade. E aí na cidade a gente sabe o que acontece, né? Muitas vezes vão morar em periferias, aí, ampliando a urbanização. Esse é o processo de modernização agrícola e urbanização de Goiás, que geralmente é o tópico 2 de muitos editais por aí, tá? Então, o que provoca de imediato? Ruralização dos pequenos. Porque lá na roça, com a mecanização, né, por exemplo, com uma máquina para cortar cana, tira da cana, tira da lavoura 200 pessoas. Quando eu coloco uma máquina, sai 200 trabalhadores rurais. Né? Nós temos uma fazenda em Rio Verde, Rio Verde é o ápice do agronegócio em Goiás, né, que tem basicamente 3 pessoas. Tem um administrador, um agrônomo e um técnico. E o resto tudo é por computador, tudo é mecanizado. Então, hoje no campo há toda uma tecnologia e não levou muitas vezes riqueza para a região, porque essa riqueza fica na mão de poucas pessoas. Concentrou as terras e a riqueza na mão também de poucas pessoas. Grande parte estão aí nas cidades, muitas vezes vivendo em periferias, né? Para proteger o cerrado, Goiás, o Brasil, né? Toda uma discussão, principalmente nessa época dos anos 70, mas ali nos anos 80 fortalece muita discussão
de proteção ambiental, e aí surgem áreas de proteção do Cerrado. Em destaque em Goiás, nós temos 2 parques nacionais, federais. Nós temos o Parque das Emas, o Parque Nacional das Emas, que é onde nasce, podemos dizer assim, o Rio Araguaia. O Rio Araguaia basicamente nasce no pé da Serra dos Caiapós, lá na região de Mineiros, né? E esse parque, né, todo ano, né, praticamente sofre com queimadas, uma pressão do agronegócio muito grande em cima dessas áreas. Mas são áreas criadas para proteger a biodiversidade do Cerrado. O outro parque muito importante é a tal da Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros ela é muito interessante porque o agronegócio tem uma certa dificuldade em se instalar na região da Chapada dos Veadeiros. Primeiro porque o relevo não favorece a mecanização na Chapada dos Veadeiros. O próprio relevo podemos dizer assim, não é plano, né? Você tem uma elevada altitude e o relevo não favorece a mecanização, tá? Então aquela área, ela foi criada desde 1961, né? Ainda no governo JK. Isso é uma questão de prova. Uma área de proteção ambiental criada no governo JK, tá? Lá na região de Alto Paraíso, né? O Alto Paraíso tem uma característica, tá? Turismo místico, tá? Alto Paraíso tem um turismo místico, porque nós tivemos uma época dessas ideias milenaristas que o mundo ia acabar, parte do Brasil ia ser inundado, e aí muita gente sai do litoral e vem para o sertão, vem para o centro do país. E muita gente fica ali na região do Alto Paraíso, é um turismo místico, a ideia dos cristais, a ideia de disco voador. Então tem muito essas questões lá em Alto Paraíso, né? O turismo ecoturismo místico na região de Alto Paraíso. A Chapada dos Veadeiros hoje, né, é uma área de proteção, onde você pode fazer trilhas guiadas, lógico, tá? A gente coloca aqui Alto Paraíso, que é a porta de entrada do parque. Mas aí a parte que fica lá em Cavalcante, Teresina, Nova Roma e São João da Aliança. É caracterizado por um planalto relativamente acidentado, é isso que eu falei para vocês, por isso a dificuldade do agronegócio na região, com a altitude mais ou menos de 800 metros, solos ácidos, né, com baixa fertilidade e baixo potencial para a agricultura mecanizada. Tá? Então esses 2 parques é muito importante para a preservação da biodiversidade do Cerrado, além das águas. Porque se você destruir tudo isso, porque muito das nascentes de Goiás, falei aí do Araguaia, né, que nasce próximo à Serra dos Caiapós, e também a região norte de Goiás, principalmente na Chapada, é rica, é abundante em recursos hídricos, tá? A bacia do Tocantins. Em Goiás hoje tem 23 unidades de conservação, 13 áreas de proteção integral, né, 12 parques e uma estação ecológica e 12 áreas de uso sustentável. Qual que é essa ideia de uso sustentável? Está dentro do princípio do desenvolvimento sustentável. A gente vai utilizar, mas a gente vai garantir que esses parques fiquem para os nossos filhos, né? Os nossos filhos também tenham acesso a essa questão. Então, o uso sustentável, nós podemos explorar essas áreas de forma sustentável. E áreas de proteção integral, né? Essas áreas, basicamente, elas não podem ser exploradas, tá ok? Mas qual o objetivo disso? Visa o quê? Né? Proteção, né? Aí lá nós vamos poder fazer turismo ecológico, geração de energias renováveis, produção de medicamentos, geração de renda e lazer. Falei para vocês dos frutos do cerrado, né? A importância dessa questão aí de renda, pesquisa da biodiversidade e conservação das águas, pesquisa sobre o solo, conservação do solo, além de a importância da vegetação para poder regular a questão climática, tá? Então essas áreas de proteção, elas são muito importantes em Goiás. Agora, questão fácil. Questão fácil é perguntar, por exemplo, quais são as áreas de proteção. Aí você vai ter que estudar o material, vai ter que dar uma decorada, né? As unidades de proteção integral, nós temos aqui o Altamiro de Moura, o João Leite. Por que essas aqui,
elas são importantes porque essas áreas aqui, nós temos a área de abastecimento de Goiânia, né? Nós temos ali a barragem do João Leite, aonde eu vou tirar a água para abastecer a região metropolitana, Goiânia e parte da região metropolitana. Então você tem aqui, a gente nomeou aqui no material, você vai ler com calma, tá? Essas unidades de proteção aqui lá no PDF porque pode em questões mais fáceis, provas mais fáceis, perguntar, por exemplo, quais são as unidades de uso sustentável em Goiânia, em Goiás. Né? A do João Leite é porque é de abastecimento, nós exploramos ela para abastecimento. O Baltamiro de Moura Pacheco é essa área próxima a Goiânia. Aqui um exemplo para você ver, né, a pressão do agronegócio, pecuária, agricultura, sobre as áreas do Cerrado. Cerrado típico e a pressão do agronegócio, dá para a gente ver bem nessa imagem aqui que a gente colocou. Tá? Com relação à fauna e com relação à flora, né, e à fauna do Cerrado, 1/3 dessa biodiversidade nacional, 1/3 encontra-se no Cerrado. 5% da flora e da fauna mundial, né, muitas vezes espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas, professores? Só existe aqui. Não existe em outro local do mundo. Então tem muitas dessas espécies, 5% da fauna e flora mundial, que só existe no Cerrado. E muitas dessas espécies, elas estão desaparecendo antes mesmo de serem catalogadas. Tá? Na perspectiva dessa flora, com relação à vegetação, nós temos o angico, o barbantimão, aroeira, ipê, né? Vários dessa vegetação nativa do Cerrado, né, é utilizado na construção civil, é utilizado para fazer cercas, né, cerca para a questão da pecuária, tá? Muito a tal da jabuticabeira aqui, né, que só existe no Brasil. Então você tem muito dessa vegetação que aí está sendo amplamente explorado, né, a aroeira aqui mesmo, né, para a construção civil, entre outras questões. Desmatamos para formar pastagem. Então muito disso aqui está desaparecendo. Frutos típicos do Cerrado, vem ganhando muita importância a preservação do Cerrado, porque muitos desses frutos estão sendo incorporados à questão da culinária, né? Não coloquei aqui, mas nós temos também a questão do cosmético, também está sendo utilizado, mas a grande parte dos frutos do Cerrado estão sendo incorporados à questão da culinária. O mais famoso de todo está aí, ó, o piqui. O piqui, a gente está falando piqui porque a gente é de Goiás. Quem não é de Goiás fala pequi. Pequi, a grande parte do restante da população brasileira chama pequi. Mas quem nasceu em Goiás é piqui mesmo. Nós temos aí o piqui, cajamanga, araticum, cagaita, gabiroba, né? Cajuzinho do Cerrado famoso. Nós temos aí, que eu não coloquei aqui, a guariroba ou gueiroba, né? Alguns frutos típicos do Cerrado. Com relação à fauna, ema, ficou famosa a tal da ema, né? Não vou nem falar por quê. Siriema, tatu, um dos símbolos de Goiás, tá? O veado campeiro, o tiu, tamanduá bandeira e vários outros, né? Aí, por que você colocou isso aqui, professor? Nós temos provas, principalmente de nível médio, que pode perguntar para você, e já perguntaram, quais são os frutos típicos do Cerrado, quais são os animais do Cerrado, típicos do Cerrado. Então você vai passar, vai fazer uma leitura com mais calma. Por exemplo, se for prova de nível médio, você pode cair para dentro disso aqui, porque são temas que são geralmente cobrados em provas de nível médio. Tá? Então, o Cerrado goiano fornece para o mundo do capitalismo insumos ambientais. E foram esses insumos ambientais responsáveis por essa incorporação do Cerrado ao sistema econômico do país e do mundo. Tá? Que insumos ambientais? A água, o solo, isso são insumos ambientais. Isso que atraiu o capitalismo para a nossa região. Né? Principalmente, grande parte do nosso relevo é plano, favorece a mecanização.
né? O uso intensivo do cerrado trouxe impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais do cerrado? Perda de vegetação, a vegetação foi extirpada, provoca lixiviação. Lixiviação é quando a água cai e lava todos os sais minerais, os recursos minerais do solo para dentro dos rios, né? Aí isso vai perdendo a propriedade dos solos e provoca assoreamento de rios. Os rios vão sendo todos assoreados porque tira a mata ciliar, tira a proteção natural. E aí vai jogando, carreando, né, muita coisa para dentro do rio e aí ao mesmo tempo que vai perdendo a biodiversidade, diminuindo a fauna, diminuindo a flora. Nós estamos no mês hoje de julho. No mês de julho, agosto e setembro é muito complicado para Goiás, para o Cerrado, para o Planalto Central. Muitas queimadas. E é uma questão que pode cair na tua prova em relação a isso. Porque essas queimadas do Cerrado, nessas épocas, provocam uma série de doenças, né? Além do clima muito seco, tá? A umidade do ar muito baixa, aí você tem as queimadas e promove uma série de doenças respiratórias. Tá? Consequências da biodiversidade, perda da biodiversidade, visão negativa do Brasil, porque à medida que a gente vai promovendo questões ambientais, problemas ambientais, a gente vai perdendo crédito no mundo afora, porque o mundo hoje prega a preservação ambiental. E aí nós temos um compromisso que nós assinamos nas Nações Unidas para obedecer os objetivos do milênio. E uma delas é a sustentabilidade ambiental. Então a sustentabilidade socioambiental não é eu que quero, não é o governo que quer, é o mundo que está pregando. Se a gente não preservar as questões ambientais, o mundo não vai comprar a nossa soja, não vai comprar o nosso boi. Então, a perda de biodiversidade, a cada dia vai pressionando a gente ter uma visão mais responsável, porque senão a gente não consegue vender os nossos produtos lá fora. Tá? Perda de potencial dos serviços ambientais, porque aí o solo vai perdendo, lembrando vocês que nós não temos desertificação ainda. Nós não temos desertificação em Goiás, mas os serviços ambientais, a água, a abundância de água vai diminuindo, o solo vai perdendo aí a sua riqueza e aí vai diminuindo o nosso potencial, né? Redução do potencial futuro de exploração econômica das espécies nativas. Na medida que a gente vai extirpando as espécies nativas, a vegetação, isso que a gente poderia ganhar dinheiro no futuro com isso, a gente vai perdendo. E perda de biodiversidade cultural e social. Porque aí também o que acontece? Perdendo a biodiversidade da fauna e da flora, a culinária, né, perde matéria-prima, perde produto, costumes que envolvem essas questões, as festividades, os povos primitivos, porque à medida que vai mecanizando, esses povos vão desaparecendo. À medida que vai modernizando, esses povos vão desaparecendo. A questão mesmo da catira, da folia de reis, a gente vai percebendo que isso vai diminuindo, né? Porque à medida que os povos vêm para as cidades, essas manifestações culturais vão perdendo importância, né? Então todas essas são consequências que pode cair na tua prova. Perda de biodiversidade, diminuindo a biodiversidade cultural e social também, tá? Então você tem essa questão que caiu na Polícia Civil em 2013, que fala de clima e vegetação. São dois componentes que estão interligados, dois componentes da natureza associados entre si. Por isso, devem ser analisados juntos, para que se possa ter uma visão mais real da totalidade. Assim, né, mais verdadeira do espaço geográfico estudado. Ao tratar da relação entre clima e vegetação, o texto indica que, vamos analisar então a questão A. Por exemplo, as diferenciações existentes na estrutura e na composição da vegetação são decorrentes de alterações do tipo de solo, do relevo, no volume de precipitação. Volume de precipitação, gente, são chuvas, tá? E nas formas de uso da terra. Então nós temos que entender o seguinte, a vegetação, ela é fruto de uma série de elementos associados. É fruto da altitude do relevo, é fruto da qualidade do solo, é fruto da quantidade de chuvas na região, é fruto do tipo de solo. Então essa letra A é a questão verdadeira.
Por que que a B está errada? Está falando assim, a vegetação do cerrado é composta de paisagens uniformes. É falso. O cerrado não é homogêneo. Nós vimos que tem vários tipos de vegetações. Savanas, florestas, né? Essa C está errada porque as unidades fitogeográficas do cerrado, ou seja, essas diferenças de cerrado que a gente tem, são resultantes de fatores ecológicos. Traz clima, eu fiz uma questão errada aqui. As diferenciações na estrutura e composição do cerrado são decorrentes das alterações do tipo de solo, relevo, volume, precipitação. O uso está errado aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com o tipo de vegetação, tá? O que é correto aqui, isso aqui está errado. O uso da terra não envolve no tipo de vegetação natural, típica da localidade, tá? É fruto do relevo, do solo, relevo e precipitação. As formas de uso, né, a gente faz destruir a vegetação, a gente for usar o uso da terra. As unidades fitogeográficas aqui, ó, fitogeográficas, o tipo de cerrado, fitogeográficas, unidades fisiomorfológicas, né? Fisiogeográficas é fator de clima, de solo e de relevo. Essa aqui ela está errada. A verdadeira é essa aqui, ó, para você ver, falta de leitura, quase que eu erro essa questão. Pensa. E gravando ainda, hein, que vergonha. Formas de uso do cerrado, aqui, ó. Aqui é que ferrou essa questão. Até aqui estaria certo, mas aqui ferrou a questão. A ideia de que a vegetação é o espelho do clima, isso é verdade, vegetação é espelho do clima, remete à impossibilidade de associação da mesma com os demais elementos ecológicos? Não, porque a vegetação não é só fruto do clima. A vegetação é fruto do solo, do relevo, da precipitação de chuvas, né? Então, a resposta correta está aqui. Aqui está errado essa questão de impossibilidade com associação de outros elementos. E aqui a primeira está errada, devido às formas de uso do solo, as formas de uso da terra, tem nada a ver com a vegetação típica da localidade. Então, a resposta é a letra C. Ok? Finalizando essa parte, vegetação, aspectos do cerrado, vegetação típica da nossa localidade de Goiás, né? A gente continua a nossa aula abordando os aspectos físicos do território de Goiás no próximo vídeo, ok?